fundamental, isso já nos países desenvolvidos, a educação no trânsito ela já acontece desde a mais tenra idade no ensino fundamental. Logicamente, ações para a educação no trânsito já fazem parte da base nacional curricular e, portanto, também do nosso plano estadual de educação. Acontece que como não estão tão efetivos, porque nós estamos tendo acidentes de trânsito crescentes epidemiologicamente falando. Então, o que nós temos que fazer? Alguma coisa mais eficaz, que elas, na parte de educação, são soluções a longo prazo para mudar através de campanhas divulgadas pelos governos municipais, estadual e federal, campanhas que possam ser feitas nas escolas, mas também matérias de trânsito. Já existem algumas ações do Detran que levam a pequenas ações de educação no trânsito para algumas escolas, mas eu acho que isso é muito pequeno em face do grande problema que a gente tem. Hoje, se você tem a primeira causa mundial de mortes em jovens de 15 a 29 anos, acidentes de motos, nós temos que mudar essa realidade. E essa realidade, ela não vai ser mudada apenas com ações de longo prazo, como são essas ações educacionais. Elas precisam de ações de fiscalização, de repressão e também de levantamento, como foi dito, de pontos críticos nas estradas. Onde é que tem mais estudantes? Vamos mudar, vamos colocar uma lombada eletrônica, vamos mudar o trajeto daquela curva, né? Então, eu acho que é uma ação conjunta de curto, médio e longo prazo. De curto prazo, eu acho que a fiscalização, a repressão, o próprio levantamento dos acidentes de trânsito como doenças de notificação compulsória, isso já é importante, porque você ajuda a monitorar. Então, eu acho que o que nós temos que fazer, inclusive vocês da mídia, é tentar fazer parte desse processo da gente fazer educação no trânsito para o futuro, mas fiscalizar e reprimir quem não tem carteira, quem dirige. Nós temos um alto índice de pessoas dirigindo alcoolizados, então aumentar os bafômetros, aumentar a fiscalização, mudando o Código Penal de Trânsito, aumentando a punição, porque o brasileiro precisa punir, ajuda da ALBA divulgando, aumentar a fiscalização nas prefeituras das pequenas cidades, que nós temos dificuldade, né? Os prefeitos têm dificuldade de fazer essa fiscalização, até porque não tem gente suficiente. Enfim, eu acho que é uma ação conjunta e a Bahia está sendo pioneira, a CESAB, nesse simpósio com a OPAS, pioneira em estar pautando isso com os diversos atores. Nós estamos vendo hoje a apresentação de um panorama global e regional, apresentando os dados de mortalidade, né? Nós temos, imagine, 1,35 mortes ao ano e 50 milhões de lesionados ao ano. Isso é um número quase que de guerra. Guerras do Iraque, acidentes, guerras e ataques terroristas como o 11 de setembro mataram menos do que matam brasileiros no trânsito. E a Bahia se posiciona como defendendo a discussão ampla, a mudança das leis, o aumento da punição para reduzir essas mortes. Agora, deputada, o secretário de Saúde fez uma crítica a prefeitos, deputados e vereadores de diferentes municípios que pressionam e assediam fiscais de trânsito e aqueles policiais militares e federais que participam de blitz a retirar as blitz. É um assunto grave. É um assunto grave que infelizmente ocorre. E eu acho que essa conscientização de quanto isso não ajuda em nada e, ao contrário, está gerando impactos na saúde, porque muitas vezes o prefeito ou o vereador, ele citou até mesmo deputados premidos pela pressão política de diminuir a fiscalização, cometem um erro. Eu nunca fiz um pedido dessa natureza para nada. Eu acho que tem que fiscalizar quem está bebendo e dirigindo, porque não está ameaçando apenas a sua própria vida, está ameaçando a vida do terceiro. E a gente não pode ser leniente, a gente tem que ser inflexível em relação a isso. Então, eu acho que também, mas como isso ocorre, nós temos que fazer uma conscientização desses deputados, principalmente não são os deputados, principalmente de prefeitos, de vereadores, a permitir fiscalização, permitir repressão, incentivar a repressão. Como é possível uma pessoa dirigir uma moto sem capacete de sandália havaiana? A primeira coisa que ele vai ter, e são graves as lesões, ele pode morrer, virar um cadeirante,
né, um deficiente físico porque não tem proteção, os itens básicos de proteção. Então, era para essa fiscalização ela ser aumentada. É claro que isso exige também investimentos, porque não há como uma prefeitura fiscalizar grandes áreas rurais, prefeituras que têm extensão geométricas muitas vezes muito grandes, né, muito extensas. Então a gente precisa também pensar em como os prefeitos podem ampliar a sua fiscalização, participando junto aos governos estaduais, dialogando com as polícias rodoviárias, dialogando com a Guarda Municipal, com a Secretaria. E eu acho que é essas as respostas que nós vamos ter, porque não adianta também pedir a um prefeito, um vereador, fiscalize, se ele não tem pessoas para fazer tal.